Seria estupidez e muita prepotência, né, colocar a questão o que é filosofia e achar que vai ser esgotado num simples vídeo. Bom, é uma questão que perdura por milênios e não vai ser esgotada aqui e nem é o objetivo do vídeo. A nossa proposta é contrapor a opinião popular sobre o que é filosofia, que é de uma ignorância galopante, né? As pessoas não fazem ideia do que seja filosofia. Pegam às vezes a origem semântica, entendendo, né, da origem grega philo, como aquele que ama, amar, e sofia, sabedoria. Juntando as duas palavras, tem aquele que ama sabedoria, né, que seria o filósofo, no sentido de filosofia. Mas aquele que ama sabedoria abre campo para essas interpretações mais mirabolantes possíveis, né? E muitas pessoas, não é raro a gente ver, olhar o filósofo como um guru, como um vidente, como um eremita, um lunático, um pai de santo, um conselheiro amoroso, né? A gente acha que o filósofo é conselheiro amoroso. Enfim, toda essa distorção que não tem absolutamente nada a ver com o que é ser filósofo, com o que é estudar filosofia e com o que é, de fato, a filosofia. Então, essa ignorância nem é culpa, né, das pessoas que não têm essa informação, porque a filosofia, digamos, ela é sempre um perigo, ela é sempre uma pedra no sapato do sistema vigente, dominante. Então, se tem uma coisa que é geral na história da filosofia, é isso. A filosofia sempre incomodou, né? A filosofia sempre bateu de frente, sempre questionou o sistema vigente. Então, a gente vê que nas escolas públicas e mesmo nas escolas privadas tem muito pouco de filosofia, né? Recentemente ficou obrigatório ter filosofia no ensino médio, mas, por outro lado, a carga horária é muito pequena. Teve a mídia, né, como no caso a revista Veja, criticando, batendo na obrigação de ter as duas disciplinas, filosofia e sociologia no ensino médio, como se fosse a coisa mais abominável do mundo. E também a gente vê que é como se fosse dar um tiro no pé, né? O sistema vigente obrigar e dar de fato um ensino de qualidade sobre filosofia. Porque filosofia cria sujeitos críticos. Filosofia tende a fazer o indivíduo pensar. E isso é o que eles menos querem, né? Então, nem a mídia, a não ser a mídia, digamos, alternativa, né, que ninguém assiste, mas a mídia em geral, ela não toca no tema filosofia, porque de fato não é o que convém para os seus interesses. Pois bem, cursar filosofia e ser filósofo são coisas bem distantes, bem diferentes. Até mesmo porque a filosofia não está ligado à profissão, né? Isso é uma das coisas que mantém o curso de filosofia com a essência da educação. De pensar que é o conhecimento, né, pelo conhecimento, e não com um segundo objetivo, né? Porque hoje se estuda, se procura um curso superior, quase sempre com o intuito de qual será a minha profissão, quanto eu vou ganhar, né? E a gente vê pessoas largando cursos que sempre gostaram, que é talvez muito mais interessante, por outros, não desmerecendo as outras áreas, mas áreas mais voltadas para o sistema vigente, né? Ou seja, que dá lucro. Então a gente vê pessoas largando biologia para fazer medicina, muitas vezes sem ter qualquer vocação, mas pelo status e pelo futuro salário, deixam de fazer um curso por outro. Assim como acontece na própria filosofia, muitos deixam de fazer o estudo da filosofia para estudar direito, né? Assim como deixam de estudar história para fazer administração de empresas, belas artes para fazer publicidade e propaganda, física, química para fazer engenharia, matemática para fazer economia e diversas outras situações que a gente pode enquadrar. Em outras palavras, né, trocam áreas do conhecimento por áreas práticas com o intuito de estado social e lucro. Então a filosofia mantém isso, né, e ela não é um interesse formar um indivíduo que seja um profissional filósofo. Não. Antes de mais nada, é formar o conhecimento. Que o indivíduo saia com conhecimento. Então, mantém a essência do estudo. Agora, em relação a um curso de graduação, né, um curso superior de filosofia, é um curso muito técnico. Ao contrário de quem pensa que é ir para uma escola, sentar na sala, ficar olhando para o teto, né, viajando nos diversos problemas, fumando um baseado,
né, e discutindo ali na roda, né, se o círculo é redondo. Não é por aí. O curso de filosofia tem toda a sua parte metodológica, que perpassa pelo estudo da história do pensamento, começando com a filosofia grega antiga, depois passando pela medieval, contemporânea, ou melhor, moderna e contemporânea, que enquadra ali a história do pensamento, pegando os principais filósofos. Então, tem essa carga metodológica, que implica também disciplinas como lógica, como estética, como ética, como filosofia da ciência, né? Então, e a filosofia política é um campo que é um curso voltado para a formação intelectual enquanto historiador da filosofia, historiador do pensamento. Tem também o seu lado prático, que incentiva o filosofar, mas isso é muito pouco. O curso atualmente das universidades é voltado para realmente o aprendizado do que foi a filosofia. E é lógico que só isso não basta, né? O ideal é aprender a história da filosofia, para a partir dela usar como filtro, para fazer novos pensamentos, para colocar os problemas da nossa realidade, né, da nossa atualidade e debatê-los. Mas você vai ter uma carga, até mesmo para saber até que ponto sua filosofia é influenciada por outra, né? Porque as pessoas acham que suas ideias, né, às vezes são originais, mas a gente nasce num ambiente que já herda toda uma carga, né, de pensamento, de filosofia, de herança do pensamento, que a gente toma como natural, como normativo, mas que nem sempre foi assim, e que está aberto ao questionamento. E essa é a essência, né, da filosofia. Pois bem, tem esse lado do ensino e o lado da filosofia enquanto um livre pensador. Nada impede que uma pessoa pegue a filosofia e leia. É um dos textos mais difíceis de ler, ao contrário do que as pessoas que nunca esteve diante de um texto de filosofia acham. O texto de filosofia exige técnica, exige um saber, um vocabulário, exige um saber de filósofos daquela mesma linha. Então, quando você pega um texto de filosofia contemporânea, o autor pode estar citando Platão, pode estar citando Aristóteles, Tomás de Aquino. Então, perpassa por toda a história da filosofia. Ok. A filosofia trabalha, então, com dois viés, né? Podemos chamar o temático, ou por tema, e pela escola filosófica, né? Por tema, você pode pegar um problema, por exemplo, o que é a coragem? Um problema ainda maior, o que é a ética? E aí vê à luz de diversos pensadores, diversas correntes filosóficas, diversos filósofos, a interpretação deles sobre ética. Ou então pegar a escola específica, né? Pensando, por exemplo, na Grécia, você pode pegar o epicurismo, o ceticismo, o cinismo, o estoicismo, e aí você vai, a partir dessa escola, poder versar sobre os temas, né? Tomando aquela escola como ponto de partida. A filosofia, o mesmo de um filósofo, por exemplo, o aristotelismo, o platonismo, e sair aplicando, né, nos diversos problemas. O tema, então, abrange mais filósofos, e quando você pega uma escola, é ver à luz daquela escola os problemas. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás sobre o que é filosofia, e uma das coisas é pegar a definição de um dicionário, de um bom dicionário, que dá uma ideia geral, mas ainda assim é muito pouco para o que é a filosofia de fato. Eu vou ler uma dessas definições do dicionário, eu escolhi na ocasião o Michaelis, e ele define assim filosofia. 1. Estudo geral sobre a natureza de todas as coisas e suas relações entre si, os valores, o sentido, os fatos e princípios gerais da existência, bem como a conduta e o destino do homem. 2. Doutrina ou sistema particular de um filósofo célebre, uma escola ou de uma época. Por exemplo, a filosofia de Aristóteles. Sistema de princípios relativos a certa ordem de fatos. 4. Estudo ou ensino da psicologia racional, lógica, moral e metafísica. 5. Elevação de ânimo, impassibilidade, resignação, que nos coloca acima dos acidentes da vida, do amor às riquezas, dos falsos preconceitos
e das falsas opiniões do público. Suportemos com filosofia os infortúnios. Filosofia das luzes. Movimento do século XVIII caracterizado pela confiança no progresso e na razão e pela liberdade de pensamento. Sinônimo de iluminismo. Filosofia física ou natural. Aqui investiga as causas e os efeitos dos fenômenos da natureza, determinando-lhes as leis das suas relações. Filosofia positiva. Aqui rejeita quaisquer noções a priori, admitindo apenas os princípios conhecidos pela observação e pela experiência. Filosofia racional. Saber fundamentado na razão. Filosofia social. Toda reflexão epistemológica, ontológica, metafísica e ética relacionada com a vida social, sua origem, seu desenvolvimento e seus fins. Pensamento social sistemático, que não tenha sido formulado como hipótese, e sua posterior comprovação por observações, próprias ou alheias, colhidas ad hoc. Filosofia transcendente. Aqui estuda as nossas faculdades sob o ponto de vista mais elevado da metafísica. Filosofia da vida. Concepção geral, mais ou menos racional, do universo e da vida, cosmovisão. Fecha aspas, essa é a definição do dicionário Michaelis. A partir dessa definição, muitas pessoas podem ficar perplexas e se perguntar, mas afinal a filosofia fala de tudo? E outras ainda pensar que aqui esgotou a filosofia, porque falou diversos campos da mesma. Bom, a primeira questão está certa, a filosofia de fato fala de tudo, é a única disciplina que de fato abrange todos os campos do conhecimento humano, porque todas as ciências e todas as reflexões cabe perguntar pelo início, pela base, pela essência, pelo princípio, São coisas que cabe à filosofia perguntar. Em relação àqueles que acham que essa definição de dicionário esgota a filosofia, está muito enganado. O termo filosofia por si só é um problema dentro da filosofia. Perguntar o que é filosofia é um problema e diversos filósofos tomaram uma posição, muitos deles crítica, como é o caso de Wittgenstein, que é um filósofo que critica a filosofia enquanto ilusão. Para ele, o papel da filosofia seria apenas corrigir erros linguísticos. Caso contrário, quando a filosofia toma por verdade as coisas, ou mesmo as perguntas filosóficas, seria ilusão. Mas cabe ressaltar aqui que a metafísica, ou seja, responder e fundamentar o observado, ou tomar o observado para responder o além do observado, essa crítica já tinha sido feita muito antes de Wittgenstein, que é a crítica geral da metafísica, contra a metafísica. Cabe lembrar que a distinção e a característica que o Wittgenstein coloca na filosofia acaba sendo uma nova filosofia. O próprio Wittgenstein, no chamado segundo Wittgenstein, porque ele mudou de ideia, a gente consegue captar um certo ceticismo dentro da sua filosofia, ainda que ele negue. Ou seja, isso significa que, ao criticar a filosofia, Wittgenstein está fazendo filosofia, pelo máximo que a filosofia dele seja, digamos, enxuta. Mas só isso seria tema para, no mínimo, uns 3 vídeos, e não é o caso. O ponto é entender isso, a filosofia é muito maior do que um dicionário pode dizer. É um problema em si. Sendo assim, muito filósofo e comentador pegou esse tema para tratar, No meu caso, Deleuze, que deixou para o final da vida para pesquisar o que ele fez durante a vida toda. Então, Tungerhardt escreveu um texto, O que é filosofia?, onde ele cita uma concepção de outros filósofos e também faz a sua definição, diferenciando a filosofia da religião e da arte, colocando que esses campos seriam distintos e argumentando o porquê. Em relação à religião e à filosofia, para ele o corte é mais evidente, porque ambos tomam, tentam buscar o real, versar sobre o verdadeiro. E para isso, a religião tem um dogma, a qual não está aberta à mudança,
e a filosofia, ao contrário, pela investigação, está aberta à mudança, né? Mas ambos tentam fundamentar sobre o real, seja de formas distintas, mas teria o mesmo princípio, né? Em relação à arte, o Gerhardt vai desenvolver o texto com o intuito de mostrar que, ao contrário de filosofia e religião, a arte não tomaria nada por verdadeiro. Essa é, em resumo, o que ele quer dizer no corte, né? Arte, filosofia e religião. Eu tento discordar porque ele coloca a arte num bloco só, né? Quando a gente pensa em arte é uma coisa muito abrangente, né? Indo de uma escultura a uma música. Então é complicado, né? Tomar dessa forma. Quando a gente pensa num quadro, numa fotografia, né? Numa escultura, né? Numa música clássica, realmente seria muito mágico, né? Achar uma filosofia ali, ou tomar por verdadeiro alguma coisa ali. Por outro lado, se a gente pensar na literatura principalmente, mas também na poesia, pode ser talvez usado a arte enquanto linguagem. Enquanto linguagem, por que a arte não poderia falar de filosofia também? E a gente tem diversos exemplos, né? Igual Nietzsche usou da literatura para fazer a sua filosofia, Sartre, Voltaire, Parmênides escreveu um poema, né? A filosofia do Parmênides chegou até nós através de um único poema. Então ali há a expressão da filosofia. Aí, quando a gente pensa nessa abrangência, né, a arte e a filosofia podem se misturar, uma vez que a arte pode ser uma linguagem. Por exemplo, se fizer um filme com o diálogo de Platão, o diálogo vai deixar de ser de filosofia para ver a arte? Então, eu entendo que esse corte que ele faz é equivocado, né? A gente pensa no Dostoiévski, um grande literário, né, mas passa toda uma ideia, uma filosofia através da sua literatura. E a gente, se for entender, né, um gênio conseguiria falar o difícil de forma fácil. Então, aquele que através de uma metáfora conseguir passar uma filosofia complexa, né, a gente tem que bater palma. E é o caso, talvez, de um filósofo que sabe usar da literatura, né? Mas, em resumo, a opinião do Gerhardt é esta, né? De que a arte não toma algo por verdadeiro. Não cabe aqui agora esmiuçar todo o pensamento dele. Em relação ao que é filosofia, ele começa o texto trazendo à luz, né, outros filósofos. Ele diz assim: talvez a maneira menos capciosa possível de proceder consista em partir de algumas determinações do conceito de filosofia fornecidas por reconhecidamente grandes filósofos. Uma maneira muito concisa de fazê-lo encontramos em Husserl, Meditações Cartesianas. A filosofia é designada como uma ciência universal a partir de uma fundamentação absoluta. Vou repetir: ciência universal a partir de uma fundamentação absoluta. Uma determinação semelhante encontramos em Hegel, no começo de sua enciclopédia. Embora em Hegel, tanto o conceito de universalidade quanto de fundamentação absoluta sejam entendidos de forma bastante diferente de Husserl. Faz perfeitamente sentido deixar a princípio os conceitos que ocorrem em tal determinação um tanto quanto vagos. O importante é o seguinte: tanto Husserl como Hegel entendem a filosofia primeiro como ciência, este pois é um conceito superior, e em seguida distingue-a das demais ciências quanto ao conteúdo e ao método. Quanto ao conteúdo, ela é, como diz Husserl, universal. De algum modo, ela visa o todo. Quanto ao método, o ponto de vista da fundamentação é radicalizado. Então, a filosofia tem isso como característica intrínseca, né? O dialogar com todos os campos do conhecimento. Se pensar de uma forma bem resumida na origem da filosofia, a gente tem que entender os mitos primitivos. Por quê? Foi a partir dos mitos primitivos que o homem tomou a posição em relação ao mundo experimentado de determiná-lo, de conhecê-lo, de subjugá-lo, né? Foi, então, explicando como os deuses agiam, que o ser humano criou essa disposição de investigação do mundo. E o que gera, por sua vez, a filosofia, que é este fundamentar a partir do vivido, né? A partir do experimentado. E aí abstraindo racionalmente, ou não, né?
para fazer as suas argumentações. E filho, digamos assim, da filosofia são as ciências particulares, né? A filosofia questiona sobre o início de uma determinada ciência, por exemplo, o que é vida? E a partir da definição de o que é vida, cria-se a ciência da vida. A gente pode chamar, no caso, a biologia. Mas a questão primordial de o que é vida é da filosofia da biologia. E assim acontece com todas as outras ciências. Por exemplo, a física, né? A gente pensa, a metafísica que coloca questões, né, que antecedem a física. Por exemplo, ao se fazer ciência física, não se questiona se é possível conhecer. Quem questiona se é possível conhecer é a filosofia. Eu trato disso no episódio anterior, Cresça 10, e um dos exemplos é pensar, se o cérebro estiver numa cuba, a física não questiona isso. A física faz ciência dos fenômenos. Essa questão primordial cabe à filosofia. O termo que está ligado diretamente com a filosofia é o esclarecimento, né? E o Tugendhat, mais para frente no texto dele, vai citar o texto de Kant, o que é o esclarecimento. Ele pega uma passagem curta, mas que deixa isso claro. Ele fala assim, no caso Kant: o esclarecimento é a saída das pessoas de sua minoridade, da qual é ele próprio culpado. A minoridade é a incapacidade de serviço do entendimento sem o governo de outrem. O homem é o próprio culpado dessa minoridade, quando a causa da mesma não está na falta de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem para se servir do entendimento sem o governo de outrem. Sapere aude, tem coragem de servir-te do teu próprio entendimento, é, pois, o lema do esclarecimento. Pegando um gancho nessa passagem, né, me lembra outra muito bonita de Sêneca, que ele trata essa questão, né, da autonomia do indivíduo, e ele louva a filosofia, né, enquanto sendo o único agir, o único a fazer que realmente tem sentido e valor, se perguntar pelas questões primordiais, né, pelas questões de valoração, de sentido da vida, de sentido do ser, de sentido da existência, né, e todas as questões primordiais. A passagem então de Sêneca, eu faço questão de ler aqui, que é bonita, e traz essa questão da autonomia do indivíduo, né? O Sêneca diz assim, no texto sobre a brevidade da vida: a vida, se souberes utilizá-la, é longa, mas uma avareza insaciável após-se de outro, uma laboriosa dedicação a atividades inúteis. Um embriaga-se do vinho, outro entorpece na inatividade. A este, uma ambição sempre depende das opiniões alheias o esgota. Um incontínuo desejo de comerciar leva aquele a percorrer todas as terras e todos os mares na esperança de lucro. A paixão pelos assuntos militares atormenta alguns, sempre preocupados com perigos alheios ou inquietos com seus próprios. Há os que, por uma servidão voluntária, se desgastam numa ingrata solicitude a seus superiores. A busca da beleza de um outro ou o cuidado com a sua própria ocupa a muitos. A maioria, que não persegue nenhum objetivo fixo, é atirada a novos desígnios por uma vaga e inconstante leviandade. Desgostando-se com isso, alguns não definiram para onde dirigir a sua vida. E o destino surpreende-os esgotados e bocejantes, de tal forma que não duvido ser verdadeiro o que diz, à maneira de oráculo, o maior dos poetas: pequena é a parte da vida que vivemos, porque todo o restante não é vida, mas tempo. Essa passagem, além de ser muito bonita, né, traz essa questão da autonomia do sujeito, que é um dos pilares da filosofia. Mas, para terminar a citação do Tugendhat, né, ele diz em relação à filosofia, que resume tudo isso que a gente tem abordado até agora, ele diz assim: a filosofia pertence à ciência. Ela é, em certo sentido, ela mesma ciência. E isso quer dizer, está referida à verdade, aliás, à maneira de uma fundamentação. Seu meio é o questionamento, e por isso mesmo a dúvida e seu procedimento
uma vez que ele consiste em indagar pela razão de ser, é argumentativo e metódico. Seu meio é de tal forma a dúvida que permanece em aberto se nós, na filosofia de todos, saímos da dúvida, do saber de que não sabemos. Que é a célebre frase de Sócrates, né? Sei que nada sei. Que é, digamos, o início da filosofia, não necessariamente o início, mas, digamos assim, uma das principais coisas da filosofia, que é esse reconhecimento da ignorância, ao menos a priori, né? De partida se reconhece ignorante, que é o contrário, por exemplo, do dogmatismo religioso, que de início se tem a verdade, né? E aí está a grande diferença entre esses dois pontos. Peter Strawson, a partir da definição wittgensteiniana de filosofia, né? Principalmente do segundo Wittgenstein, enquanto filosofia da linguagem, né? Trazendo a filosofia para o correto falar a partir do mundo cotidiano, né, do mundo experimentado diariamente. Ele vai formular a sua definição de que é filosofia como uma estrutura conceitual semelhante a uma gramática, né, onde o papel da filosofia é procurar os conceitos primordiais ou mesmo a criação de conceitos, né. E este é um ponto crucial e específico da filosofia. A filosofia tem como analítica dos conceitos uma função de, digamos, reler o mundo, né? Porque ao definir um conceito, ou ao reler um conceito de forma errada, segue-se dali toda uma ciência e consequências a partir de uma definição, certo ou errado. Então a filosofia tem essa tarefa primordial de criar conceitos. Sobre isso, melhor do que eu ler uma passagem do Strawson, é a gente pegar um dos melhores escritores dentro da filosofia, ou melhor, um dos melhores escritores dentro ou fora da filosofia, que é Nietzsche. Em relação à criação dos conceitos, ele diz assim: os filósofos não devem mais concentrar-se em aceitar conceitos que lhes são dados, para somente limpá-los e fazê-los reluzir, mas é necessário que eles comecem a fabricá-los, criá-los, afirmá-los, persuadindo os homens a utilizá-los. Até o presente momento, tudo somado, cada um tinha confiança em seus conceitos, como num dote miraculoso vindo de algum mundo igualmente miraculoso, mas é necessário substituir a confiança pela desconfiança, e é dos conceitos que o filósofo deve desconfiar mais, desde que ele mesmo não os criou. É assim que Nietzsche, né, define essa questão de criação dos conceitos, né? E a partir disso a gente intelige o mundo, né? O conceito é uma forma de guardar o observado, e se isso estiver errado, né, prejudica todo o restante. Por exemplo, na estética, a gente está numa sociedade que aceita o que é o belo e não se pergunta o que é o belo, né? Quem para e pergunta o que é o belo é a filosofia, o que realmente é o homem. A filosofia sempre vai estar onde há um problema, seja ele qual for. A de se trazer ao debate, né, o perigo do termo naturalidade, né? A gente nasce num local e acha que as coisas são naturais, e quando vai observar a fundo não tem nada de natural. Por exemplo, né, a gente nasce num Estado, mas o que é o Estado? Precisamos de fato do Estado, né? E esse sistema capitalista visceral, precisamos disso, né? E nascendo neste ambiente, parece que as coisas são naturais, e é muito mais fácil ficar numa zona de conforto, né? Aceitar aquilo. Então por isso a gente vê cada vez mais uma sociedade massificada, alienada, seguindo uma moda, né? Na chamada cultura de massa. E a crítica a essa posição de alienação, ela é essencialmente filosófica, né? Que é o dizer, basta esperar, olhar e confirmar ou não as atitudes corriqueiras e chamadas de normais, de naturais. É isso. Para finalizar, o filósofo tem essa postura crítica como essencial, né? Como condicional da ação filosófica. É o criticar, é o pensar além do senso comum, né? E enquanto existir dúvida, existirá filosofia. Enquanto existir
ciência, existirá filosofia. E a filosofia é que coloca as bases, é que questiona as bases que surge toda a ciência, né? E se a gente pegar questões que têm sido feitas, né, milhares de anos, como qual o início e o sentido da vida? Deus existe? Existe alma? É possível conhecer? O mundo é ilusão ou não? Eu sou a unicamente pensante ou não? São questões que têm sido colocadas ao longo dos milênios e até agora não temos respostas satisfatórias, né? Essas questões talvez vão perdurar até o fim da humanidade, que, né, estamos condicionados num corpo tão limitado para definir e decidir sobre questões tão amplas. E a tarefa do profissional da filosofia, né, se é que se pode colocar dessa forma, é criar esse senso crítico, educar o cidadão para ser um sujeito autônomo, né? Então, o papel da filosofia, ele é essencial, talvez é a coisa que faz de nós humanos, né? De poder perguntar sem medo, de poder chegar e entender o próprio mundo, né? Colocar os seus argumentos, estar aberto a críticas, estar aberto à refutação, né? Quando você faz uma filosofia, apresenta uma filosofia, o filósofo a coloca para a sociedade, né? A coloca politicamente para ser criticada, para ser argumentada, ou se sustentará ou não, né? E há de se entender que o filósofo não implica ele ser bonzinho, não implica ele ter qualidades a ser imitadas, isso não é condicional ao filósofo. Tem filosofias que traz o niilismo, né, ou o suicídio em massa, e diversos pensamentos que isso pode ter, o que não está condicionado, então, à característica do filósofo, né? A característica do filósofo é o pensamento consciente, é o pensamento enquanto aberto ao questionamento, aberto a se apresentar argumentos. Então, fica como dica, seja um sujeito crítico, pois a filosofia está em tudo que você faz, em toda a sua volta, em todo o seu mundo, né? E em relação à ciência dos princípios, que é a filosofia, há de se tomar cuidado ao taxar de loucura, de loucos, porque normalmente a definição de loucura é a forma mais fácil de escapar daquilo que você não compreende, né? Daquilo que não se compreende. É uma tentativa de vencer o mais forte. Querendo ou não, a filosofia é vida.